Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e semióticos. Relação entre texto, detalhamento, poema, criação de paródias de poemas da literatura, utilização de recursos sonoros, semânticos e visuais, efeitos de sentido variados. Certo? Então, esse é o nosso objeto de conhecimento e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula em um cenário bem diferente. Observem que eu estou numa praia, uma praia paradisíaca. Vocês podem observar um cenário um tanto exuberante devido à sua natureza. A gente tem o mar aqui à nossa frente. Atrás a gente pode observar palmeiras, árvores, coqueiros e uma mata diversa que você pode observar aqui. E percebam que isso é uma praia brasileira, certo? E ao fundo vocês podem ouvir um canto de um pássaro. Então observe que neste cenário, para que a gente possa introduzir a nossa aula, eu vou trazer para vocês um poema que irá exaltar justamente as belezas da sua terra. Então o que vocês vão observar na declamação deste poema? Observem sobre o local que ele fala, observem também como ele caracteriza esse local, se esse local ele acha um local bom ou um local ruim, e observem também como ele fala sobre o espaço. E, claro, quando eu falo espaço, o que ele fala sobre a natureza desse local, certo? E também o que ele fala sobre os animais, em si, a natureza em tudo, ok? Então, prestem bastante atenção à declamação do poema Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem quinda, aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Muito bem, gente. Então, pelo poema, devido à sua declamação, pelo título do poema, que se chama Canção do Exílio, perceba que a palavra exílio é exatamente você estar exilado, longe, privado de determinado local, certo? Então, você é retirado de um local e levado para o outro, e lá você não tem mais acesso ao seu local de origem. E é exatamente isso que o nosso poema traz, é a canção do exílio. E quando a gente observa a declamação do poema, percebam que o eu lírico, exatamente a voz que fala no poema, a gente tem que saber a diferença, ok? Entre o lírico e o autor. O autor é quem escreve, o eu lírico é a voz do poema, ou seja, a pessoa quem fala. Quando a gente pensa no texto narrativo, em um conto de fadas, em uma crônica, existe a figura do narrador, que é quem fala na história, quem conta a história. No poema, a gente tem o eu lírico, ou eu poético, como é chamado também. O eu lírico é como se fosse um narrador do poema. Então, nós chamamos ele de eu lírico, eu poético, ele é a voz do poema. Agora, não pode ser confundido com o autor do poema. O autor desse poema é Gonçalves Dias, ok? Percebo que não pode ser confundido por quê? Porque o eu lírico, muitas vezes,
Pode ser um animal, pode ser um pássaro, uma pedra, uma planta que irá falar no poema. Então, observem que é uma diferença muito grande entre o autor e o eu lírico, ok? Estabelecido isso, a gente observa que o eu lírico, a pessoa que fala no poema, foi exilada, está longe da sua terra. E ao ficar longe da sua terra, o que ela fala? Ela começa a sentir falta, começa a sentir saudade. Você já viajou para algum outro lugar? Longe aí da sua cidade? Ficou alguns dias, se empolgou bastante lá no outro local, mas de repente, depois de uns 10 dias, ou mesmo uma semana, ou 3 dias, quem sabe, você começa a sentir falta, de repente, da sua família, de repente do seu quarto, do local em que você costuma brincar com seus amigos, começa a bater aquela saudade, e é exatamente isso que o lírico do poema está sentindo. Ele começa a sentir saudade, ele começa a sentir falta de tudo que ele tem na terra dele, e principalmente ele expressa essa falta falando sobre a natureza, sobre esse espaço, sobre esse ambiente, as praias, a mata, a floresta, a fauna também. Percebam que ele expressa isso. E esse poema é escrito de forma clássica. Perceba que os versos, as estrofes, nós temos uma organização clássica, ou seja, escrito em estrofes. Perceba que ele tem uma contagem de sílabas poéticas e a gente vai observar isso. Observem a imagem do poema. Colocando aí rapidinho, observe que nós temos aí ele em estrofes, certo? Todas organizadas, quartetos. Na sequência, você observa também que ele traz uma sequência de rima, avançando um pouquinho mais, a gente vai já voltar para analisar a parte do texto, ok? E aí, para entender esse texto, a gente tem que pensar no período em que ele foi escrito. Estamos falando aí do autor Gonçalves Dias, ele que escreveu esse texto. E esse autor, ele viveu justamente ali no período da independência no Brasil. Exatamente o período em que o nosso país deixou de fazer parte do Reino de Portugal, se tornou um reino independente, certo? Perceba que o país acabava de nascer e, claro, tem uma imagem aqui representando isso, que é exatamente a Independência ou Morte, o quadro de Pedro Américo, que retrata justamente o momento do grito do Ipiranga, quando aí nós tivemos a definição de que o país se tornaria independente, que foi dado justamente por Dom Pedro I. E houve todo um trâmite de criação de um novo país, né? A organização de uma constituição, a organização das esferas que fariam as leis. Então, percebo que foi todo um processo. Como era um país novo, o Brasil, o que acontece nesse período? O país surgiu, não é mais ligado a um reino antigo, o reino lá de Portugal. Então, o Brasil precisava expressar a sua nacionalidade, expressar a sua identidade, e isso ocorreu nesse período por meio da literatura, por meio da escrita dos textos literários que foram publicados nessa época. E Gonçalves Dias foi um desses autores que ajudaram a trazer a identidade para o nosso país. E essa identidade veio por meio do quê? Por meio da exaltação daquilo que nós temos de bom. Então, percebam que o eu lírico, ao ficar longe, ele percebe o quanto o nosso país é bom. E ele começa a exaltar tudo que ele tem aqui, todas as belezas que nós vamos ter aqui no nosso país, ok? Então, voltando lá para os primeiros versos, observem lá no nosso primeiro verso do nosso texto, do nosso poema Canção do Exílio, percebam que o eu lírico já começa no primeiro verso dizendo, olha só, minha terra, percebam, tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves, olha só, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, as aves que aqui cantam, não cantam como lá. Então, a gente tem, percebam, nesses elementos, palmeiras, sabiá, aves, as ações que essas aves realizam, as ações que o sabiá faz, como cantar também, percebam que todos esses elementos nos remetem à natureza, ok? Palmeira, sabiá, árvores. Observe outros elementos nos próximos versos. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas, olha só, tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, observe que a todo momento eu tenho uma relação de que aqui é muito melhor. Aqui aonde? A minha terra.
Percebam que essa minha terra representa exatamente o nosso país, Brasil, ok? Então, ao representar o nosso país, fala exatamente aquilo que nós temos de bom, aquilo que é bom, que é nosso. A minha terra, Brasil. O lá, percebam que é o local onde ele está exilado, o local para onde ele foi e onde ele está sentindo saudade. Observem que lá o nosso advérbio faz exatamente essa referência aí, ok? E há quem diga que, no caso aqui, esse lá representa exatamente Portugal, que teria sido aonde Gonçalves Dias teria escrito este poema, ok? Avançando um pouquinho mais, a gente continua observando a exaltação do poeta, ou seja, do eu lírico em relação à terra. E aí nós vamos ter, em cismar sozinho à noite, ao refletir sozinho à noite, o que ele conclui? Mais prazer encontro eu lá. Lá aonde? No Brasil. Olha só, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra, observem, tem primores que tais não encontro eu cá. Ou seja, no local em que ele está exilado. Em cismar sozinho à noite, e ele conclui mais uma vez, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E aí, nos últimos versos, observem que o lírico diz, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, observe que nos últimos versos, a gente percebe a todo momento a exaltação da natureza, dizendo quanto o país é maravilhoso, quanto ele é bom. E no último verso, o lírico faz um pedido, pede a Deus que ele volte para a terra dele, que ele não morra no exílio e que ele ainda possa voltar para a terra dele, o local que ele tanto gosta, o local que ele acha o melhor lugar do mundo, e avistar a palmeira, o sabiá, certo? E, claro, ter contato, mais uma vez, com toda aquela beleza e exuberância daquele local, ou seja, da nossa terra, do Brasil. Observem que esse é um poema bem famoso, um poema que a gente pode pegar como o que traz identidade para o nosso país. E por ser um poema tradicional e famoso, ele é muito lembrado por diversos autores, diversas pessoas. Até na atualidade, a gente, quando pensa em sabiá, palmeira, a gente logo se remete, logo faz uma referência ao poema de Gonçalves Dias. E observe que, por ser tão famoso e por ser tão representativo para o nosso país, para a nossa literatura e para a nossa formação com relação à nossa identidade, valorizando a nossa terra, percebam que o poema ele foi visitado de diversas formas, ele foi referenciado, ele foi a todo momento lembrado de diversas formas por outros autores, e formas variadas, mas sempre com um traço remetendo ao poema clássico, a Canção do Exílio. Vamos observar, analisar uma dessas obras que fazem uma referência exatamente ao poema Canção do Exílio? Então, analisem comigo aqui a Canção do Exílio Facilitada, de José Paulo Paz. Observem que, diferente do nosso poema anterior, poema clássico, organizados em estrofes, certo? Contagem de sílabas poéticas, aqui nós temos um poema diferente. Você observa que em cada verso eu tenho uma palavra, ok? Agora vamos entender, olha só, Canção do Exílio Facilitada. Leiam comigo. Lá, sabiá, papá, mamá, sofá, sinhá, cá, bah. Então, gente, observem nesse poema, Canção do Exílio Facilitada, ele também é um poema que faz referência exatamente ao exílio, mas um exílio aí, vocês percebam que é um exílio, para compreender, ele é facilitado. Observando os termos que nós temos aqui, mais uma vez, observem, lá, esse lá, a gente vai pensar como a terra natal, certo? O Brasil, a terra natal, o local de onde ele veio, o local de onde ele sente falta. E observe que na sequência, os outros versos, ele, olha só, quando ele pensa lá,
A interjeição, essa interjeição de alegria, de nostalgia. E aí ele vai linkando, mencionando o que ele tem lá da terra dele. Sabiá, mais uma vez, ó. Lembram do Sabiá, da canção do exílio de Gonçalves Dias? Esse elemento é retomado aqui, olha só. Não apenas pelo título, mas pelo conteúdo, a palavra sabiá já remete a gente exatamente à canção do exílio de Gonçalves Dias. Então, observem que esse texto bebe na fonte, ou seja, vai beber lá na canção do exílio para produzir esse novo texto. Além do sabiá, da natureza, o que tem lá no local em que ele gosta, que ele ama? Papá, mamá, a família, sofá, certo? A casa, sinhá. E aí, quando ele menciona cá, observe a interjeição que ele coloca, bah. E com uma exclamação aí. Esse bah, gente, é aquela interjeição assim de algo que eu não gosto, meio que um tanto de desprezo, ela traz esse sentido. Então, observem que ele gosta muito lá da terra natal dele, porque ele tem a natureza, tem a família, amigos, a casa dele, mas quando ele pensa no local do exílio, o que acontece? Ele solta essa interjeição de bah. Né? Aqui é horrível, é péssimo, não gosto daqui, tenho horror a esse local. É basicamente isso que ele fala. E observem que essa canção do exílio, por que canção do exílio facilitada? Porque nós temos aí no texto exatamente uma palavra em cada verso. Então perceba que ele sintetiza toda a ideia que existe lá na canção do exílio de Gonçalves Dias, com poucas palavras nesse texto. Por isso que é uma canção do exílio facilitada, por isso que recebe esse título. E observem que o autor desse texto, ele faz intertextualidade com o outro, ou seja, ao escrever esse texto que nós acabamos de ler, de José Paulo Paz, nos lembra o texto Canção do Exílio de Gonçalves Dias, pelos elementos, pelo título, pela palavra sabiá, ok? Por estar sendo escrito em versos também, assim, claro que versos livres, temos uma diferença aí, mas percebe que faz essa lembrança, faz a referência, e quando um texto fala de outro, isso nós chamamos de intertextualidade. E essa intertextualidade ajudou a criar um novo texto, certo? Ajudou a fazer uma paródia. E o que é paródia? Então, colocando aí para vocês, olha só, paródia é uma forma de expressão artística que envolve a criação de uma obra que imita ou faz uma releitura humorística ou satírica de uma obra original. Então, observem que a Canção do Exílio Facilitada é uma paródia. Por quê? Porque ela faz uma releitura exatamente lá da obra original, Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, a paródia que nós temos aqui, Canção do Exílio Facilitada, ela pega da obra original alguns elementos, como nós vimos lá, o título, a ideia do sabiá, a temática também de exaltar a terra natal, e percebe que traz para o novo texto, reformulando a forma como essa temática é apresentada, certo? Mas mantendo a essência. E percebo que parodiando e até trazendo um certo humor, ok? Como se a gente lesse esse texto, imagina que é como fosse você, né? É legal, é bacana, e o bar, que horror, não gosto daquele lugar. Então percebo que nós temos essa ideia, isso traz humor para o texto. E aqui, sintetizando, colocando em um esquema, vocês podem observar que a paródia, ela tem o efeito ela pode gerar efeitos de sentidos diversos, certo? Na pessoa que lê, a depender das escolhas linguísticas também. Ela pode trazer um tom cômico, crítico ou mesmo irônico, ok? E aí, quando a gente pensa em produzir uma paródia, vocês observaram que José Paulo Paz, ele pegou alguns elementos para fazer essa paródia. Ele pegou a temática lá da Canção do Exílio original, a ideia de exaltar a terra natal, a saudade, trouxe para o texto dele. Pegou também o título ficou semelhante, só acrescentou uma palavra, Canção do Exílio Facilitada. Manteve também a questão da organização em versos que agora tem só uma palavra. Outro ponto importante que ele trouxe também para fazer a intertextualidade e criar a paródia.
a figura do sabiá. O sabiá é o pássaro que aparece mencionado lá no texto Canção do Exílio. Então, ele utilizou essa mesma figura no texto dele, ok? E aí, como a gente pode fazer uma paródia? Então, colocando aí um passo a passo para vocês, olha só, como fazer uma paródia de um poema. Primeiro, escolha o poema original, ou seja, aquele poema que você quer parodiar, como, por exemplo, você pode fazer uma paródia da Canção do Exílio, ou de outros poemas famosos, de autores brasileiros ou mesmo internacionais, ok? Outro passo importante, você precisa entender o poema original. Observe que não foi apenas o processo de parodiar. José Paulo Paes, ele leu o poema principal, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, ele compreendeu a ideia da exaltação da terra natal, das belezas, certo? Do que é bom na terra natal, da saudade, e ele pegou essa mesma ideia e levou para o poema dele, ok? Identifique o tom ou o tema que deseja parodiar. Então, percebam que, ao falar sobre essa questão, a temática a gente pegou a questão da saudade, José Paulo Paes levou a questão da saudade, ok? Da terra dele, de dizer que a terra natal é o melhor lugar. O tom é um tom cômico, tanto que ele expressa isso, a gente pode pegar esse tom que traz o humor exatamente ali pelas interjeições, como lá, certo? Quando ele se menciona a terra natal, aí ele solta essa interjeição e o bar, né, que traz exatamente a ideia de aqui não tá legal. Ele utiliza isso para gerar esse tom, essa ironia, introduzir os elementos cômicos ou irônicos também, como nós podemos observar, as interjeições também ajudam nisso lá no texto de José Paulo Paes. Mantém a estrutura básica, então observem que manter essa estrutura básica, você percebeu que o poema Canção do Exílio, certo? É um poema, como já mencionei. E percebam que a paródia de José Paulo Paes manteve a ideia do poema, manteve uma estrutura um tanto diferente, porque ela foi simplificada aí com apenas uma palavra em cada verso. Faça referências ao poema original. Como o poema de José Paulo Paes, ou seja, a paródia dele, fez referência à Canção do Exílio, que foi o texto original. A temática, o título, também pegou a mesma ideia, ou seja, a temática da saudade e também de exaltar a terra natal, e trouxe para a paródia dele. E, por fim, também revise e refine sua paródia. Percebe que essa revisão é exatamente para verificar se o texto está bom, ou seja, para verificar se ele está expressivo. Aí aqui entra exatamente aquele olhar linguístico de você verificar a questão das concordâncias, ok? Se as palavras estão organizadas de forma a gerar um efeito de sentido desejado. Você tem que perceber também que se é possível melhorar, ou seja, acrescentar outros elementos, verificar se a paródia está respeitosa, claro, isso daí, dependendo do ambiente, dependendo do coisa, vai exigir de você que você faça essa revisão com um olhar criterioso, para não ofender as outras pessoas. Então, observe que isso é importante também, a questão do respeito. Você pode brincar, você pode parodiar, mas quando você passa a ofender, a trazer um certo tipo de humilhação para outra pessoa, isso daí já não é legal. Então, você tem que ter esse olhar, certo? Esse olhar respeitoso, esse olhar para você perceber que, de repente, aquilo não é legal e que você também não gostaria que fizessem com você. Imagina você fazer uma paródia para fazer chacota de um coleguinha, para tirar sarro. Será que, se fizessem com você, você iria gostar? Provavelmente não. Tenho certeza que não. Então, observem que é um texto para se brincar, para entreter, mas não para humilhar, para diminuir as outras pessoas. Então, é necessário você perceber isso ao fazer uma paródia, ok? E, claro, que nós não deixamos também de fazer uma paródia com o poema original, a Canção do Exílio. Então, percebo que aqui nós temos exatamente uma pequena paródia do poema Canção do Exílio, da primeira estrofe. Observem que aqui o nosso texto, a nossa paródia, tem como título Canção da Minha Cozinha. Minha casa tem frigideiras onde o peixe eu posso fritar. As facas que aqui ticam
não ticam como lá. Gente, observem que nesse texto aqui, eu mantenho exatamente uma relação com o texto original, com o texto A Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Onde essa relação é estabelecida? Observem que, pelo título, nós temos lá com Gonçalves Dias, Canção do Exílio, aqui nós temos a Canção da Minha Cozinha. Observe que, por falar da minha cozinha, certo? Eu trouxe, claro, elementos que fazem parte da minha cozinha. Frigideira, o alimento, o peixe que é tratado, as facas, as ações que são feitas no preparo do peixe, como ticar, certo? Cortar ali para quebrar todas as espinhas. Então, observe que todo esse processo do ambiente de uma cozinha está aqui no nosso texto. E a intertextualidade vem pelo título, observem, Canção da Minha Cozinha, porque nós temos lá com Gonçalves Dias a Canção do Exílio, aqui é da minha cozinha. Eu também tenho uma relação direta com a estrutura, a gente colocou a mesma estrutura da primeira estrofe da Canção do Exílio. Então, observe que nós temos 4 versos, observe que nós temos a rima, observe que algumas palavras também fazem a referência direta com o texto, minha terra, aqui é minha casa. E percebo que minha casa aqui é o local ideal, é o local bom, certo? É onde tem frigideira, onde o peixe eu posso fritar, é onde tem facas amoladas que são ótimas para ticar o peixe, e percebam que lá, certo? Aqui é tudo bom, mas lá, olha só, não ticam como lá, certo? Então, observem que no local em que ele está distante aí da casa dele, ele não tem exatamente toda aquela estrutura, todo aquele aparato legal para preparar o seu alimento, ok? Então, olha só, minha casa, o local que ele tem saudade, que ele sente falta, lá, certo? É um local bom. Aqui, ou seja, o local em que ele está, o eu lírico, não é um local bom porque, olha só, não tem facas que ticam como lá. Então, a gente percebe a mesma estrutura, a gente percebe a organização do texto, fazendo essa intertextualidade, e a gente pode perceber uma paródia um tanto para brincar exatamente com essa ideia. Perceba que fazer paródias é algo muito interessante que você pode realizar com qualquer tipo de texto, ok, gente? Aqui a gente colocou poema, mas podemos fazer paródias também de outros textos, de outros gêneros, como podemos fazer paródias de um texto da literatura clássica, como, por exemplo, um romance, uma obra, certo? Podemos fazer paródias também com músicas. É muito comum você encontrar paródias que são de músicas para criticar, para fazer uma brincadeira, gerar humor. Então, perceba que a paródia é um texto que você pode fazer uso a todo momento, é uma paródia que faz ali, muitas vezes, parte desse universo literário, ok? E é importante você perceber isso. Agora, comparando os nossos 2 textos aqui, o nosso texto parodiado, a nossa paródia com o texto original, colocando aí para vocês rapidinho. Olha só, observem, nós temos aí a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e temos a Canção da Minha Cozinha. Quando a gente observa os elementos, mais uma vez, olha só, minha terra é o local, terra natal, de onde ele está falando. E aí tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves, que o aqui é onde ele se encontra, certo? De onde é o local em que ele está, um local que ele não gosta muito. Olha, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse lá é exatamente a minha terra. Olha a mesma ideia se repetindo aqui. Pelo título, Canção da Cozinha, olha só, minha cozinha tem frigideiras onde o peixe eu posso fritar. As facas que aqui ticam, ou seja, ele não está na cozinha dele, está longe da cozinha, não ticam como lá. Esse lá está se referindo exatamente também à cozinha. Então, na nossa paródia, o eu lírico sente falta da própria casa, da cozinha dele, que é o local onde ele gosta de trabalhar, é o local onde ele gosta de estar. Então, a gente tem, mais uma vez, aí a ideia dessa referência, dessa intertextualidade entre esses 2 textos, entre a Canção da Minha Cozinha, certo? A Canção da Minha Cozinha e a Canção do Exílio. Ok, gente? Dito tudo isso, vamos finalizar nossa aula aqui.